O que está acontecendo com Manchester City de Pep Guardiola? O que está acontecendo com Pep Guardiola, galera? Que loucura, né? Uma vitória em 11 jogos, o Manchester City está derretendo, eu acho que é a palavra, né? A realidade é essa. Um time que vem derretendo, um time que não vem conseguindo construir o resultado, mas mostra-se ter muitos problemas, né? Não só o Manchester City, como o Guardiola, como peças, como time, enfim, como instituição. E o Guardiola até renovou, né? Mesmo tendo esse tanto de problema. Mas por que está acontecendo com o City, né? Vamos pensar, eu acho que isso se deve a alguns fatores. Eu acho que tem alguns fatores influenciando neste momento do City. Óbvio que tem mais de um. Mas alguns fatores que são muito fortes e que fizeram o City desmoronar. E que fizeram o City sentir essa dor. E que fizeram o City entender que ele não é invencível, que ele também tem problemas, né? Que muitas vezes a gente achava que o Pep Guardiola nunca teria esses problemas na carreira. E está acontecendo, aconteceu com todo mundo e também está acontecendo, talvez com o maior ou um dos maiores da história. Vamos lá. Primeiro ponto. O City... Por que o Manchester City está mal, assim, nesse ano? O que aconteceu? Alguns fatores. Lesões. Obviamente, lesões tem a ver com o momento do City. Vamos lá. Rodri machucou, quando o Rodri machucou, depois o Kovacic machucou, e quem veio foi o Gundogan, e o Gundogan não jogou bola, ou melhor, não joga bola desde que saiu do City. A outra passagem dele pro City era o Gundogan, que estava bem. No Barcelona ele não foi bem. Agora nessa volta do City ele não se encontrou. Esse é o primeiro ponto. Então esse meio campo, que era o fator onde o City menos sofria, né, por conta de coberturas, que subia a marcação e marcava muito bem. A roubada de bola do City, né, o pressing do City lá em cima, e esses jogadores no segundo bloco de pressão também subiam muito bem. E isso era fundamental para o City não tomar contra-ataques e transições. E esse fator, consciência de jogadores, o City ficou muito machucado durante o tempo, ficou muito machucado. Esse é o primeiro ponto, tanto o Kovacic como o Rodri fora ainda, o Kovacic até voltou, mas esse no primeiro momento aí. Segundo momento, os pontas, Jack Grealish, Doku, também machucaram durante um tempo, teve que jogar com Foden por ali, Bernardo Silva em determinados momentos, Savinho titular em determinados momentos, Savinho veio, ninguém esperava que ele já ia ser titular absoluto assim, não era para ter uma transição, né? Esse fator de lesões prejudicou demais o City. Na zaga também com Stones, Rubem Dias em determinados momentos. Jogadores, muitas lesões. Muitas e muitas lesões. Isso machuca muito o time. Principalmente porque Pep Guardiola joga com poucos jogadores. O elenco dele é curto, lembra, gente? É até 22 jogadores no máximo. Que ele joga ali uns 18, né? Que rodam ali no elenco. Então, isso foi para mim, o primeiro grande fator que acarretou em várias derrotas e em várias perdas, ou melhor, transições em momentos frágeis da defesa, momentos frágeis do City, que não conseguia ficar com a bola e recuperar, né, ela. Segundo, o pressing, por conta dessas lesões, o pressing, né, pressiona, todos os times fazem isso, mas o time de Guardiola começou muito com isso lá atrás, fazia muito bem. Não, o City não está sendo bem feito. Isso está sendo um problema. E por vários fatores, né, essas lesões, os jogadores que pressionavam muito bem ali, o Julian Álvares, um cara que era fundamental para esse time, que ele dava várias opções, Guardiola, porque ele jogava de 10, jogava de centroavante, jogava na ponta direita, jogava na ponta esquerda, jogava de segundo atacante, jogava como dois centroavantes enfiados. Ele dava todas as opções pro Guardiola no ataque, todas as opções pro Guardiola. E o Haaland não é esse cara, né? O Haaland é centroavante e ele tem dois estilos, né? Bola na velocidade para ele, que os times não deixam isso acontecer, ou bola na área, que é um cara que finaliza muito bem. Então, a falta dessa opção de circulação no ataque também está matando o City. E com isso, por essas lesões, por essas faltas de opções em determinados momentos, por conta das lesões, por conta de falta desses atletas que fizeram e fazem do City ser o City, né, de ter ganhado tanto, a falta de reposição, o De Bruyne, né, o principal jogador desse time, o cara mais mental, não consegue se manter saudável, machuca, volta, não consegue ter uma estabilidade, e com isso o City tem que trocar o tempo todo e colocar alguém nessa posição. O Foden nunca joga só aberto, às vezes tem que jogar por dentro, o Gundogan tem que jogar por dentro, o Rico Lewis já jogou de lateral, já jogou de ponta, já jogou de volante, já jogou de várias posições, o Matheus Nunes, que foi o fundamental para a vitória do United, né? Ele errou 2 vezes e o United fez dois gols no final de semana, conseguiu. Tá jogando de lateral, que não é a dele, já jogou de zagueiro, já jogou de volante, já jogou de ponta esquerda, já jogou de ala, que ele é volante. E por não ter outras opções, o Guardiola tem que utilizar esses caras. E os jovens da base também machucaram muito, né? O Bob machucou, o McTee já machucou.
o Rico Lewis ficou, e esses três ainda estavam em processo de transição e adaptação para virar e estarem prontos e maduros no profissionais. Eles tiveram que antecipar esse processo e eles não conseguem responder à altura. Esses fatores, então, o fator de ter que precisar de muitos jogadores da base prontos no momento que todos machucaram, lesões e também um pouco dessa falta de variação que o Julian Alvarez trazia e ajudava demais o City nesse momento. E o quarto fator, para mim, o mais forte de todos, que é o fator mental. Pep Guardiola mostrou um desequilíbrio e ele nunca tinha mostrado esse desequilíbrio pra gente. Mostrou um desequilíbrio, tá tentando chamar a culpa só pra ele, tá mostrando que a culpa é só dele, não tá jogando essa pressão nos jogadores, mas isso tá ficando muito exposto e ele tá, em determinados momentos, reagindo de forma desesperada. E quando um treinador passa esse desespero pro time, passa esse desequilíbrio, tudo é um problema. E o Guardiola falou, não, talvez eu não seja tão bom assim. E ele começou a se questionar. Não começou a se questionar, né, gente? Ele sabe o tamanho dele, mas ele tá passando por um momento que ele nunca passou e ele tá tendo dificuldade. Então esse fator mental de motivação, de sair do fundo do poço, é um problema para Pep Guardiola. E ele vai ter que trabalhar isso. E ele vai ter que entender isso. Ele vai ter que passar por isso. E é difícil mesmo. É duro. Esse desequilíbrio, esse desespero, esse fator mental, com certeza tá abalando o City. O City fez 3-0 no final e tomou o empate. O City fez 1-0 no Manchester United em 3 minutos, tomou a virada no final de semana. Então, tudo isso passa pelo fator mental. A falta de concentração, ou a desconcentração, sentir o gol logo após o gol, tomar um gol muito cedo, ou desabar depois de tomar um gol. Esse fator mental, esse ambiente do City não está legal. Óbvio que as lesões elas começaram a minar isso, depois a falta de confiança, a falta de opções por lesão e também esse fator mental vem fazendo o City desmoronar. Um time que venceu um jogo nos últimos 11 jogos, um time que o Jack Grealish, que era um cara que já foi fundamental, não faz gol há 1 ano, o Doku não vem conseguindo desempenhar e o Guardiola não consegue recuperar a confiança dos jogadores. E é muito difícil, porque o Guardiola ele só treina nesse, né? É o único estilo que ele joga, ele não consegue, e eu até entendo, mudar isso, né? Então, esse desmoronamento, esse desespero, esse desequilíbrio, faz, na minha visão, o Guardiola ter que rever um conceito dele, que é talvez ter que trabalhar com mais opções, com mais jogadores no elenco, para a próxima ou para as próximas temporadas. Porque a Champions League ficou maior, tem mais jogos, a temporada tá ganhando mais jogos, os jogadores estão cansados e desgastados. E também pode gerar uma outra pergunta. Será que é o fim de ciclo do City? Será que o City vai precisar limpar ou trocar o elenco? Será que o Guardiola vai precisar trazer outros jogadores? É uma pergunta a ser válida, porque com certeza o De Bruyne tá chegando nos seus finalmente pelo Manchester City. Acho que tem outros jogadores ali que estão também no teto físico, eu acho. E eu acho que o Guardiola vai precisar talvez de novos, rejuvenescer esse elenco tão vitorioso para compor melhor as peças e esse time. Talvez vai ter que montar um novo time, pode ser uma saída sim. Mas com certeza ele vai precisar ter mais jogadores no elenco. Para mim isso é um fato e para mim ele tá entendendo isso. Agora a segunda opção a pergunta que vai ficar é: será que ele vai precisar mudar muito, rejuvenescer, recomeçar? Pode ser uma saída e pode ser o que está desenhando para esse Manchester City, porque o Ederson está chegando nos seus finalmente, o De Bruyne, o Gundogan também já está mais para lá do que para cá, o City não tem tantas opções na ponta, né? O Savinho é um cara que chegou agora, mas o Doku e o Grealish talvez precise de novos ares. Eu acho que são várias perguntas que o Guardiola vai precisar responder. E torna tudo isso mais interessante. Mas com certeza esse fator mental, ele precisa recuperar agora essa confiança dele com ele mesmo, porque para mim é uma crise do Guardiola, tanto do Manchester City, é uma crise do Manchester City, porque está acontecendo também uma crise pessoal em Pep Guardiola. Claramente ele tá abalado, claramente ele tá sem confiança, claramente ele tá se perguntando muitas coisas e gerando dúvida nele com ele mesmo, que é a falta de confiança que vai acontecendo, né? Isso vai minando ele, vai minando o grupo, não vai conseguindo motivar ele e ele não consegue motivar o grupo. É um efeito cascata, tudo vai acontecendo e o Manchester City vai precisar reencontrar uma saída e Pep Guardiola vai precisar encontrar o seu equilíbrio mental
também. E aí, o que vocês acham que é? Galera, eu vou pedir pra vocês deixarem um like e compartilhar esse vídeo pra me dar uma moral no meu canal, tá bom? É isso, a minha opinião é essa, a minha análise do Manchester City de Pep Guardiola. Tamo junto, é nóis.